Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou evangelista, estou aqui com você para compartilhar sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar a respeito da salvação. O que daria um homem em troca da sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e no final perder a sua alma? As pessoas se esforçam tanto nessa vida, trabalham, se dedicam de todo o seu coração e no final, o que resta? No dia da sua morte, ela não poderá levar nada, nada do que ela juntou nessa terra, ela poderá levar para o outro mundo. Tudo ficará aqui. A palavra fala que o homem que tem esperança somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Por isso, hoje nós vamos estudar sobre este tema. Então, para entendermos melhor sobre o plano da salvação e sobre o mundo eterno, nós vamos estudar Gênesis capítulo 27, versículo 1. Vamos lá comigo então? Me acompanha? Se vocês estão lembrados, em Gênesis capítulo 27, nós lemos a respeito de Jacó e Esaú. Muitas pessoas nesse trecho condenam Jacó, ou pior ainda, condenam a mãe de Jacó, Rebeca, por ela ter enganado ao seu marido, e Jacó, passando-se por usurpador, tomou a bênção de Esaú. Mas o que será que essa palavra quer nos dizer? Por que Deus deixou esse trecho aqui para nós? Certamente, nas Escrituras estão contidas o plano do Senhor para a nossa salvação. E hoje nós vamos destrinchar um pouco sobre este assunto, comparando com este versículo. Vamos ler? Gênesis capítulo 27, versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que morra. Aqui Isaac já sabia que estava ao fim, chegando ao fim da sua vida. Os dias da sua vida estavam se acabando. E ele disse ao seu filho Esaú, que era o primogênito, sendo assim, ele tinha o direito de receber a bênção do pai. Nós ouvimos, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas pelo direito da primogenitura, deveria ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Jacó não tinha nenhum direito. Jacó não tinha algo que estivesse ao seu favor. Era o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas o que aconteceu aqui? Vamos ler? Vamos continuar lendo. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso.
Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Se nós lemos um pouco os versículos anteriores, nós vemos que Jacó era um homem pacato, que habitava em tendas. Jacó não tinha habilidades para caçar, Jacó não tinha habilidades para explorar os campos, as florestas, atrás de caça. Ele era uma pessoa caseira, ele habitava nas tendas. Rebeca amava muito a Jacó. E ouvindo Isaque, seu marido, dizer a Esaú: apanha a caça, faça para mim uma comida para que eu te abençoe, Rebeca pensou: essa bênção não deve ser para Esaú. Eu vou fazer com que Jacó seja abençoado no lugar dele. E como os olhos de Isaque já estavam escurecidos pela idade, ela mesma preparou a comida, ela mesma pediu para Jacó levar a comida para o seu pai. Claro, Isaque não podia perceber que era Jacó, pois ele já estava praticamente cego, não podia enxergar bem. Mas Jacó temeu. Nós vemos aqui: dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Sim, era um grande risco, não é? Se Isaque percebesse que era Jacó tentando se passar por Esaú, com certeza Isaque teria o amaldiçoado. Ele não teria recebido bênção alguma. Era muito arriscado e Jacó ficou com medo do plano da sua mãe. Mas se nós continuarmos lendo, Rebeca já tinha todo o esquema preparado. Ela já preparou tudo. Como Jacó tinha a pele lisa e Esaú era homem cabeludo, o medo de Jacó era que seu pai o apalpasse e percebesse que não era Esaú. Mas como eu disse, Rebeca já pensou em tudo. Vamos continuar lendo? Versículo 13. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai, traze-nos. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Com certeza, nesse momento, Jacó ele tremeu nas bases. O que ele responderia? Sim, eu sou Esaú. Ou desculpe, meu pai, eu sou Jacó. O que ele responderia? Se ele falasse, eu sou Esaú, pronto. Se o pai dele descobrisse, seria o fim. Mas Jacó decidiu ouvir as palavras de sua mãe até o final. Ele respondeu. Vamos ler? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú.
e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Com certeza, Jacó ele teve fé, porque até o final ele seguiu as palavras de sua mãe. O nome Jacó significa mentiroso, usurpador. E não foi isso que ele se tornou? Um usurpador? Porém, um usurpador com muita fé, porque até o fim ele não recuou no plano da sua mãe. Vamos continuar lendo. Versículo 25. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se achegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Pessoal, no final, Jacó recebeu a bênção. No final, Jacó foi abençoado. Como ele estava vestindo uma roupa de Esaú, até mesmo quando o seu pai o abraçou e o beijou, ele sentiu o cheiro de Esaú, que é o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. No final, ele foi abençoado. Se nós continuarmos lendo, logo depois de Jacó receber a bênção, Esaú chega pedindo a bênção para Isaque. E o que o seu pai diz? Veio seu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Chegou Esaú e disse: Por acaso não tenho uma bênção sequer para mim, meu pai? E Jacó respondeu: Eu abençoei o seu irmão e ele está abençoado. Esaú insistiu tanto que Isaque trouxe uma maldição sobre ele. Uma das coisas que Isaque falou para o seu filho Esaú era que ele dormiria sempre com a espada à cabeceira da sua cama. Ou seja, ele sempre teria inimigos o perseguindo. Seria servo do seu irmão. Longe dos lugares férteis da terra será a sua habitação. A terra não vai dar mais a sua força. Por que Esaú foi amaldiçoado e Jacó recebeu a bênção? Afinal de contas, a bênção não era por direito de Esaú. Afinal de contas, pela ordem de nascimento, Esaú não tinha a promessa, o direito de receber a bênção do seu pai. Mas por que Jacó, tão astuto, recebeu a bênção no lugar do seu irmão? E que parte Rebeca tem em tudo isso? É o que nós vamos ver agora. Pessoal, vamos analisar a natureza humana. Quem somos nós? Nós somos Jacó ou somos Esaú? Você está no lugar de quem? De Jacó ou Esaú? Certamente você está falando para você mesmo: Ah, eu sou Esaú, eu faço tudo corretamente, eu não engano ninguém. Mas eu quero ser abençoado como Jacó, não quero receber maldição como Esaú. Pessoal, ninguém quer receber maldição. Mas o fato é que nós já estamos na posição
de uma pessoa pronta para ser amaldiçoada. Nós não temos direito à bênção de Deus. Como Jacó, nós não temos direito de se achegar ao Pai. Vamos ler uma palavra, Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Será que nós podemos permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei? Será que por meio da lei eu posso receber a justificação, a salvação? Tiago diz: se eu cumpro toda a lei e tropeço em um só ponto, me faço culpado de todos. Quem somos nós? Se nós formos um pouco lá atrás, no livro de Gênesis, está escrito: viu o Senhor que o pensamento, que a imaginação, que o coração do homem era continuamente mau. Estes somos nós. Analise o seu coração. Quantas vezes hoje você já sentiu raiva? Você se pergunta para si mesmo: será que eu sou tão mau assim? Eu nunca matei ninguém. Mas o que a Bíblia diz? Em Mateus, vamos ler? Mateus 5:21 diz: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se eu chamo o meu próximo de tolo, se eu tenho raiva e ódio no meu coração, se eu chego a insultá-lo, a Bíblia diz que eu sou réu do fogo do inferno. É a mesma coisa que eu houvesse matado meu irmão. Claro, eu não matei ele fisicamente, mas dentro do meu coração eu já o matei, porque a semente de todo homicídio é o ódio, é a raiva. E esta semente já está dentro de cada um de nós. Então, quando Deus olha para o nosso coração, o que Ele está vendo? Um homicida que tem raiva no coração. Até mesmo dos nossos próprios familiares nós sentimos raiva. Nós somos homicidas. É assim que Deus nos enxerga. Se nós vemos aqui no versículo 27, vamos ler? Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Eu nunca adulterei, eu nunca traí a minha esposa. Mas qual é o homem que nunca olhou com intenção impura para uma mulher? Deus está falando que dentro desse coração existe lascívia. Essa pessoa já adulterou. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. E esse coração já tem a semente do pecado. Já está corrompido. Você não se tornou pecador porque cometeu alguns erros durante a sua vida. Você nasceu pecador. O que significa pecador? Errar o alvo. Pecador
significa que você está pronto a receber a maldição. Você não pode entrar no reino de Deus. Você está separado de Deus. Assim você nasceu. Assim eu nasci, separado de Deus. Nós somos Jacó. Não temos direito à promessa, não temos direito à bênção. Jacó somos nós. Não temos habilidades, não temos capacidades de vencer o pecado, de vencer a nossa carne. Mas o que acontece se eu insistir um pouco? Se eu me esforçar um pouco, será que Deus não vai me aceitar? Se eu fizer tudo certo, se eu for para a igreja e servir Ele fielmente, se eu ler a Bíblia todos os dias, se eu jejuar todos os dias, se eu me dedicar à oração, se eu for em vigílias, será que Deus não vai me receber? Será que Ele não vai se agradar de mim? Vamos ler mais uma palavra para responder essa pergunta. Isaías, vamos ler? Vamos ler Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Se eu tento colocar todas essas obras sobre a minha natureza pecadora, má, Deus ele não vai receber. Deus não é Deus de mistura. Então, por mais que eu tente chegar aos céus, existe uma barreira. Aqui nós lemos, né, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus para que ele não nos ouça. Então, a nossa própria natureza, a semente que nós herdamos de Adão e Eva, a nossa natureza corrupta, ela se torna uma barreira que não nos permite chegar a Deus. E não é a minha obra, não é o meu esforço, não é porque eu frequento igreja durante seja lá quantos anos for, isso não vai quebrar a barreira. Isso não vai me fazer chegar aos céus. Esaú, ele queria chegar ao pai. E ele se esforçou, não foi? Ele usou toda a sua capacidade como perito caçador para tentar achar uma caça, para preparar uma comida saborosa e assim trazê-la ao seu pai e assim receber a bênção do pai. Nós também queremos receber a bênção do Pai. Nós queremos ser aceitos pelo nosso Deus Pai. E como se achegar até Ele? Muitos estão tentando como Esaú. Se acham muito bons, se acham peritos caçadores, se acham pessoas extremamente espirituais. E elas estão indo diretamente até o Pai, com tudo aquilo que Ele fez, com todas as suas obras, que ele se dedicou tanto para realizá-las. Ele está tentando chegar até o Pai com as suas obras. Mas o resultado, nós acabamos de ler em Gênesis 27. Ele recebeu maldição. Por quê? Deus não pode receber nada que vem da mão do homem. Deus não recebe nada que vem da mão do homem. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque as nossas mãos já estão contaminadas com sangue. O apóstolo Paulo ele diz no livro de Romanos, capítulo 3, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, não há justo nenhum sequer. Todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então não é me esforçando que eu vou quebrar essa barreira. Não é me dedicando ou me empenhando como um perito caçador, fazendo tudo aquilo que está nas minhas possibilidades em fazer, que eu vou receber a bênção do meu Pai, de modo algum. O resultado foi o que aconteceu com Esaú. Quando Adão e Eva cometeu o primeiro pecado no Éden, qual foi a primeira reação deles? Tiveram medo, não é? Quando Deus visitava o jardim pela viração do dia, Adão e Eva se esconderam, porque eles estavam com medo, porque estavam nus. A sua vergonha, o seu pecado estava aparente. E eles colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si, fizeram aventais. Para cobrir o quê? Sua vergonha, seu pecado, sua fraqueza. Só que eles tiveram medo. As folhas de figueira representam a obra do homem. Aquilo que o homem faz para cobrir o seu pecado, a sua vergonha. Quanto tempo pode durar uma folha de figueira? Uma roupa feita com folhas. Quanto tempo dura? Não dura muito tempo. A folha rapidamente ela começa a secar, murchar e cair. E de novo o pecado do ser humano estará à mostra, de novo as suas vergonhas estará à mostra, e ele não vai conseguir se aproximar do Pai quando ele visita o jardim pela viração do dia, porque o seu pecado está aparente. Seca-se a erva e cai as flores, soprando sobre elas o hálito do Senhor. Na verdade, o homem é erva. Não é isso que a palavra fala? Mas se nós lemos lá no livro de Gênesis, o que o Senhor fez para Adão e Eva? Vestimentas de peles, e os vestiu. Uma vestimenta de pele é feita com couro do animal, com a pele do animal. E o couro ele pode durar muitos e muitos anos, muito e muito tempo. Para que aquela vestimenta de pele pudesse ser feita, o que precisou acontecer primeiro? Você não consegue fazer uma vestimenta de pele enquanto o animal ainda está vivo. Só depois que aquele animal morre, você pode tirar a sua pele. Então esse foi o primeiro sacrifício, para cobrir o pecado do ser humano, e assim os vestir, cobrindo as suas vergonhas, para que Adão e Eva pudessem novamente já chegar a Deus. Quem fez as vestimentas de pele não foi Adão e Eva, não foi o homem, foi o próprio Deus que as fez. A salvação foi Deus que fez para nós. A salvação foi Ele que construiu com as suas mãos. O sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo. Se tentarmos nos aproximar do Senhor somente com as nossas obras, a maldição estará à nossa frente. Mas como então nós podemos nos aproximar do Pai? Como que Jacó se aproximou do seu pai e ele pôde receber a bênção? Ele ouviu as palavras de sua mãe. Está aí o segredo. Jacó ouviu as palavras da sua mãe. Ah, mas a mãe de Jacó enganou seu marido, ela foi uma pessoa perversa. Deus, os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Pois assim como os pensamentos de Deus, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Vamos ler Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 22. Vamos ler? Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor.
Rebeca estava grávida de gêmeos. Sim, Jacó e Esaú eram gêmeos. E ela não sabia por que os filhos guerreavam dentro dela, então ela consultou ao Senhor quando estava gestante. Vamos ouvir a resposta que Deus deu para ela. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo-se os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Rebeca recebeu uma promessa do Senhor. 2 nações há no seu ventre, 2 povos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o que está escrito aqui? E o mais velho servirá ao mais moço. Eles ainda estavam no ventre de Rebeca. Não tinham feito nem bem nem mal. Mas Deus já tinha uma promessa sobre a vida de Jacó. Porque ele disse: o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho servirá ao mais novo. Então Rebeca, ela tinha essa promessa. Ela tinha essa palavra dentro dela. E quando ela ouviu Isaque falando para Esaú sair ao campo e apanhar alguma caça, preparar uma comida saborosa e trazê-la para que ele o abençoasse, Rebeca falou: peraí, eu recebi uma promessa de Deus que dizia que o mais velho serviria ao mais novo. Então Rebeca estava seguindo a orientação de Deus, uma promessa, uma palavra de Deus. Quando Jacó começou a ouvir as palavras da sua mãe, ele não estava seguindo as palavras da sua mãe, mas sim as palavras de Deus no coração de Rebeca. É muito interessante porque, vamos voltar, Gênesis capítulo 27. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Se Jacó estava com medo de receber a maldição, porque quando nós nos aproximamos de Deus, assim como Adão e Eva eles queriam se aproximar de Deus, mas também estavam com medo, por causa da sua vergonha, por causa do seu pecado. Nós também temos medo, às vezes, não é? De nos aproximar de Deus, até de tomar a Santa Ceia no domingo, por causa que nós estamos olhando para o nosso pecado. E Jacó estava com medo de se aproximar do seu pai. Eu sou homem liso, sou homem fraco, sou homem falho, sou homem cheio de maldade, de pecados. Como eu vou aproximar do meu pai? Eu vou receber maldição e não bênção. Mas qual foi a resposta que Rebeca deu para Jacó? Vamos ler. Versículo 13. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. Rebeca disse: caia sobre mim essa maldição. Caia sobre mim, faça somente o que eu te digo. Meus irmãos, quem foi que levou toda a nossa maldição sobre ele? Sim, Jesus Cristo. Rebeca aqui é a sombra de Jesus Cristo. Vamos ler Gálatas. Gálatas 3. Vamos ler a partir do versículo 10, ok? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro
da lei para praticá-las. Essa é a nossa condição. É claro. E aqui diz, no versículo 11, e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Pela lei, por mais que você se esforce, pela lei ninguém é justificado. Significa o quê? Pelo seu esforço, pelas suas obras e pelo seu próprio mérito, você não vai conseguir nenhuma bênção do Pai. Mas logo embaixo diz, o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Em Romanos diz que não há um justo nenhum sequer. Mas aqui logo nós vemos que o justo viverá da fé. Quem é esse justo? Jacó, ele era falho como nós. Porém, ele se tornou justo. Ele recebeu a bênção. Ele recebeu a aceitação do seu pai. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Seu nome está escrito no livro da vida. No céu não entra pecadores. No céu entram os justos. E como ele conseguiu esse feito tão incrível? A explicação aqui não foi ele que conseguiu. Foi a sua mãe. Vamos ler? Versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo que for pendurado em madeiro. Sim, Jesus Cristo ele se fez maldição no nosso lugar. O que significa isso? Que toda a maldição que nós carregávamos por causa do pecado, Jesus Cristo tomou sobre ele. Ele levou sobre ele toda a maldição. Todo o pecado caiu sobre ele. E por isso ele foi condenado, por isso ele foi sentenciado, porque o salário do pecado é a morte, e ele pagou esse preço por nós. Maldito todo que for pendurado em madeiro, onde Jesus Cristo estava numa cruz. De quê? De madeira. Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Por isso já não existe mais maldição na sua vida. Se você crer e ouvir as palavras deste Jesus Cristo, assim como Jacó ouviu as palavras de sua mãe. Rebeca fez tudo. Rebeca preparou a comida para ele. Rebeca preparou a roupa de Esaú. Rebeca até mesmo preparou o pelo dos animais e colou na lisura do seu pescoço e dos seus braços. E ela enviou Jacó e disse, vai até o seu pai, e ele vai te abençoar. Somente faça o que eu te digo, porque eu já carreguei toda a maldição no seu lugar. Jacó somente creu e foi. Jesus Cristo já fez tudo por nós. Jesus Cristo já carregou toda a nossa culpa. Ele nos vestiu com vestiduras brancas, mais alvas do que a neve, para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus. E quando Deus olha para nós, Ele não vai enxergar mais a nossa natureza má e pecadora, porque esta já foi crucificada na cruz. O que Ele vai enxergar? O que Jesus Cristo preparou, o sangue derramado na cruz, o sacrifício. É isso que Deus vai enxergar, e é isso que vai fazer com que Ele nos abençoe. Rebeca preparou tudo para Jacó. Se nós tivermos fé nesse Jesus Cristo que preparou tudo para nós, Deus ele olhou para as nossas vidas e o que Ele quer ver? As obras que Cristo preparou na cruz, o sangue que Ele derramou na cruz, são estas coisas que Deus quer enxergar em nós. E então Ele nos chamará de justo. Por que Ele nos chamará de justo? Porque nós recebemos a justiça que vem por meio de Jesus Cristo. A palavra está escrita que Ele nos justificou.
que ele nos aperfeiçoou, que ele nos santificou. Por que que o justo viverá da fé? Jacó creu na sua mãe. Ele teve fé. Nós, se tão somente crermos em Jesus Cristo, podemos nos tornar justos. Porque essa justiça não vem das coisas que eu faço. Não tenho mérito sobre ela. Se Esaú tivesse recebido a bênção, ele teria do que se gabar. Ah, essa justiça foi eu que conquistei diante do meu pai. Pelo meu bem procedimento, pelos meus bem-feitos. Mas Jacó não tinha do que se gabar. Porque Rebeca preparou a justiça para ele. O justo viverá pela fé. Jesus Cristo nos deu essa justiça. Por isso nós somos justos. Porque essa justiça não é nossa. Ela vem por meio de Cristo, que nos foi dada gratuitamente, de graça. Por isso nós somos justos. E os justos herdarão o reino dos céus. Vamos ler Salmos capítulo 1, versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tem a diferença, ou você é pecador, ou você é justo. A palavra diz que os pecadores não habitarão na congregação dos justos. Quem são os justos? Os justos que herdaram o reino dos céus são aqueles que receberam a justiça que Jesus Cristo preparou para nós. Assim como Rebeca preparou tudo para que Jacó pudesse ser justificado, pudesse ser abençoado. E o seu nome pudesse ter sido escrito no livro da vida. Por isso eu te falo, você é justo. Porque Jesus Cristo te justificou. Então creia nessa palavra. Uma vez por todas, ele te justificou e te santificou. Vamos ler mais uma palavra? Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, ele vos santificou. Significa que você é santo. Essa santidade não veio das suas obras, mas foi a santidade que o Senhor colocou sobre a sua vida. Quanto aos meus pecados, Jesus Cristo carregou sobre ele toda a maldição. Por que ele caiu em maldição? Jesus Cristo carregou sua maldição? Porque os seus pecados foram para ele. E no lugar, ele mandou sobre você a justiça dele, a sua justiça. Amém? Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final deste vídeo. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo. Nós vamos ter novos estudos. Fique atento para acompanhar sempre comigo sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre o plano da salvação, sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele tem promessas nas Escrituras para você. Nesse estudo, Rebeca era a mediadora. Ela interligava Jacó com seu pai Isaque. Quem é o nosso mediador? É Jesus Cristo. Ele faz a mediação. Ele prepara tudo para que nós possamos nos apresentar diante do Pai como justos e receber a bênção através daquilo que Ele preparou. Amém. Me acompanhe nos demais estudos. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e nos apoie.
Conto com as tuas orações para que esse ministério cresça e evolua. Juntos nós somos o corpo, juntos nós somos a igreja, justificada, remida, imaculada. Amém. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e assim lavar todos os nossos pecados. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele subiu no madeiro para que nós pudéssemos, Senhor, receber a justiça que vem pela fé. E por meio dessa justiça, nós somos justos do Senhor nessa terra. E temos o nosso nome escrito no livro da vida. Não podemos falar que foi por meio dos nossos esforços, pois nós não éramos peritos caçadores, mas unicamente pelo trabalho que Jesus Cristo fez e por aquilo que Ele preparou para nós, nós podemos nos achegar a Deus e entrarmos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, com intrepidez. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos nessa Páscoa, onde nós comemoramos e exaltamos ao Teu nome por tudo que o Senhor preparou para nós, para que pudéssemos nos achegar ao Deus Pai. Depositamos tudo nas mãos do Senhor e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você quiser agendar para que eu possa levar uma palavra no seu ministério, entre em contato. Meu e-mail está aqui na descrição. Ok? Eu agradeço por tudo e até o próximo vídeo.